A história dos três porquinhos ela é mais real na nossa vida do que a gente pensa. Trata-se de três irmãos porquinhos que ouviram a primeira carta de Pedro que diz que o lobo mau está rondando buscando devorá-los. Então eles decidiram fazer uma casa para se protegerem do lobo. O mais velho então sugeriu que se juntassem e construíssem uma casa sólida de tijolos, né, para se protegerem contra os ataques do inimigo. Os mais novos falaram: não, quem tem medo do lobo mau? O primeiro foi lá e construiu uma casa de palha muito rápido, o segundo demorou um pouco mais, fez uma casa rústica de pau, mas o terceiro então fez a casa de tijolos. Quando o lobo mau chegou já na casa do primeiro, a casa de palha, só soprou e foi tudo embora. Na casa do segundo, soprou, não conseguiu derrubar, mas ele tinha um machado e derrubou. Na casa do terceiro, ele não conseguiu derrubar, porque a casa era sólida. Em qual desses três personagens nós nos encaixamos? Onde é que nós estamos construindo a nossa casa? De que nós estamos construindo a nossa casa na nossa vida espiritual? Essa é a pergunta que Jesus nos faz nesse dia de hoje e é o que ele nos sugere também para construirmos a nossa casa sobre a rocha, né? No evangelho aqui, que está no livro de São Mateus, capítulo 7, versículo de 24 a 27, vai dizer assim: todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as observa, será semelhante ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, investiram contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. Todo o que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será semelhante ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa. E ela caiu, e grande foi a sua ruína. E grande foi a sua ruína. Exatamente como na história dos três porquinhos, mas aqui na ordem invertida. Veja, sopraram os ventos. Sopraram os ventos, o lobo mau foi na casa do primeiro porquinho, que tinha preguiça, né, de construir uma casa mais sólida, que, na verdade, traduzindo para a nossa vida espiritual, é aquele que até sabe das coisas de Deus, mas não quer gastar tempo com isso. Não, não tenho tempo para isso daí, eu vou cuidar da minha vida, eu tenho que cuidar da minha saúde, eu tenho que cuidar do meu futuro, eu não tenho tempo para isso daí. Na primeira investida do Satanás, Satanás só sopra uma ideia, né, na cabeça desse e ele já cai vergonhosamente, né? Então sopram os ventos, aqui a ordem está invertida, mas soprou os ventos, você foi à casa do primeiro. O segundo, transbordaram os rios. Ele vai na casa do segundo, que é feito lá de um amontoado de pau, né, e sopra e não consegue. E o que significa que transbordaram os rios, né? Vem aquela enxurrada de problemas na vida da gente. E veja, esse segundo aqui, ele até tinha assim um conhecimento do que poderia acontecer. Por isso ele buscou um monte de madeira. Mas não era fincada no chão, não tinha estaca. Significa aquela pessoa que tem uma vida espiritual, até ele sabe das coisas de Deus, ele até lê a palavra, ele faz a Lexia Divina. Mas ir na missa é coisa muito chata. Vou começar aí cada 2 finais de semana. Aí depois uma vez por mês, depois lá de vez em quando. Confessar, não, não, não. Então cai. Quando vem essa enxurrada de problemas, cai mesmo, né? E o terceiro, então, caiu a chuva. O inimigo investiu com toda a força, por cima, por baixo, de todo jeito, mas aquele porquinho, ele tinha uma fé sólida. Ele tinha uma fé, né, fincada na rocha. E nós vemos, por exemplo, nos escritos do livro do Castelo Interior de Santa Teresa d'Ávila, que também vai fazer uma espécie de alusão indireta a isso. Porque o que Santa Teresa d'Ávila fala? Que a construção de um edifício, se a gente quiser que o edifício que a gente constrói seja realmente duradouro, que ele resista a todas essas intempéries, ele tem que ter a mesma proporção que ele vai subir, ele tem que descer o alicerce. O que é o edifício espiritual da nossa vida? Quando nós somos batizados, nós recebemos a graça de Deus e ali se começa a construir o edifício espiritual. Santa Teresa d'Ávila fala que para que o edifício espiritual cresça, nós temos que entrar nos porões da nossa alma e cavocar e tirar todas aquelas coisas que estão danificando as estruturas do edifício. As estruturas.
Mas sabe de uma coisa? Nós não queremos entrar nos porões da nossa alma. É ou não é verdade? Nós odiamos fazer exame de consciência. É ou não é verdade? Nós inventamos mil e uma desculpas para não fazer exame de consciência. E até mesmo quando nós decidimos fazer exame de consciência, é um ataque de ideias, é um ataque de lembranças, é uma coisa, uma inquietação absurda. Por quê? Porque é o ataque do inimigo não permitindo que a gente realmente veja onde está o problema estrutural que vai fazer com que o nosso edifício caia. Por isso é preciso que a gente faça exame de consciência regularmente. Regularmente. Identificar onde está aquela sujeira, tirar para fora aquela sujeira e aí ir blindando, né? Impermeabilizando a estrutura para que ela não seja danificada, para que não caia a nossa casa, o nosso edifício espiritual. Essa é a proposta de Jesus para nós. E aqui vale uma reflexão. Que tipo de construtor eu sou? E onde é que eu estou construindo a minha casa, seja a minha vida espiritual, a minha família? Baseado em quê? Sobre o que eu estou construindo, né? A minha casa. Porque construindo sobre a rocha ou sobre a areia, as tempestades virão, as chuvas virão, os ventos virão. Essa é uma grande verdade. Pense nisso, Deus te abençoe.